Sobe para 10 o número de mortos em atropelamento em Toronto, no Canadá. O motorista já está preso. No Iêmen, 30 pessoas morrem durante bombardeio em plena festa de casamento. Aqui no Brasil, tragédia na estrada. Acidente envolvendo ônibus de turismo, caminhonete e carreta deixa 7 mortos em Minas Gerais. Tem ainda o nascimento do terceiro filho do príncipe William e Kate Middleton, os bastidores da gravação do último clipe de Ariana Grande. E você vai entender por que Anthony Hopkins aparece aí doidão no vídeo. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica, que começa agora com muito mais. Olá, boa noite. 7 servidores ligados à Secretaria de Justiça do Ceará foram afastados por suspeita de envolvimento com crime organizado. Olha só, áudios divulgados pelo Ministério Público revelam como é que funcionava todo o esquema e é um absurdo. Roda aí. Em uma das interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça, uma integrante do PCC conversa com uma amiga sobre o valor para mudar um detento de ala. E cita os nomes de 2 agentes, um deles, diretor da unidade. A diferença de rua por menino ali é 600, 800 mil, o rapaz recebe 2 mil. Para o Mauro Moraes de rua tem que pedir autorização do Neto, que o Neto é o diretor, né? Então, de jeito eu tinha que molhar a mão de um e mão de outro. Saiu 2,500. Em outro áudio, a mesma pessoa pede um favor para o diretor da Casa de Privação Provisória de Liberdade na região metropolitana de Fortaleza. Faz um grande favor para mim. Porque eu estou tentando falar aqui com o Edmar e esse meu número aqui é novo, ele não tem. Fala com quem? Com o Edmar. Tinha como tu pedir, para tu ligar, para pedir para ele me atender, dizer que eu estou ligando para esse final 29. 5529, né? A ligação seguinte mostra que o pedido deu certo. Ela consegue falar com o então coordenador do sistema penitenciário. Meu filho, vai ter diferença da preço para alguma unidade? Eu confio ouvindo da boca do coordenador, vai não, né? Não tem ordem minha pra nada, nem recebi ordem também não. Pois é, então pronto, agora eu vou dormir tranquilo. Tchau, meu filho. Segundo o Ministério Público, a greve dos agentes penitenciários em 2016, que provocou várias rebeliões e 18 mortes nos presídios do Ceará, evidenciou a participação de servidores na desordem das unidades. A conduta dos agentes penitenciários contribuiu sobremaneira para o caos do sistema. A partir daí foi que a gente percebeu que o sistema ele era extremamente frágil por conta de corrupção. Perceberam só agora? Bom, gente, o diretor da unidade, Orlando Macieira, o coordenador do sistema penitenciário, Edmar Santos, e outros 5 agentes foram afastados já. O Sindicato dos Agentes Penitenciários do Ceará disse que só vai se manifestar depois do término das investigações. 7 pessoas morreram num acidente envolvendo um ônibus de turismo, uma caminhonete e uma carreta na BR-116, que fica na região de Governador Valadares, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Rodoviária, a caminhonete bateu de frente com a carreta, que atingiu o ônibus. 6 passageiros morreram na hora. Um homem foi socorrido, mas não resistiu. Entre as vítimas estão 2 idosas de 75 e 76 anos. 5 pessoas permanecem internadas em estado grave. Em Itabaiana, no Sergipe, um acidente impressionante. Uma moto é atingida em cheio por um carro. Os ocupantes são lançados violentamente contra uma parede. Um já teve alta, o outro passou por cirurgia e continua internado. O diretor de esportes amadores e olímpicos do Clube do Fortaleza, Roberto Soares, de 54 anos, foi morto durante um assalto na capital cearense. Soares reagiu e lutou com um criminoso que atirou e fugiu na garupa de uma moto. Roberto morreu na hora e até agora ninguém foi preso. Vamos agora às notícias internacionais. Em Toronto, no Canadá, 10 pessoas morreram e 15 ficaram feridas em um atropelamento. O motorista foi preso logo em seguida e as autoridades não descartam a hipótese de atentado terrorista. Só que, por enquanto, acreditam que o país não esteja sob ameaça de extremistas. Os detalhes com o Fábio Borges. O atropelamento aconteceu por volta de 1h30 da tarde no horário local. Testemunhas relataram que o motorista desta van branca avançou intencionalmente sobre pedestres que caminhavam na calçada de uma das principais vias da cidade de Toronto, no Canadá.
Eu vi uma van branca dirigindo na calçada e muitas pessoas pedindo para o motorista parar, mas ele não parou. Seguiu em frente e atingiu várias pessoas. Algumas delas ficaram caídas no chão sem se mover. O motorista percorreu um trajeto de cerca de 1,5 km. Ele tentou fugir, mas teve o veículo interceptado pela polícia a cerca de 1 km do local do incidente. Estas imagens mostram um momento em que um policial prende o motorista. Repare que o suspeito, vestido de preto, tem um objeto na mão, parecido com uma arma de fogo. Ele ameaça o policial, que percebe que o objeto, na verdade, é um celular. O motorista é imobilizado. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse que está monitorando a situação e prestou solidariedade às vítimas. Ainda estamos tomando conhecimento do que aconteceu em Toronto. Nossos corações estão com todos os atingidos. O prefeito de Toronto, John Tory, disse que não há ameaças de novos atentados na cidade, mas pediu para moradores e turistas evitarem a região onde aconteceu o atropelamento para facilitar o trabalho dos investigadores. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Leitura Dinâmica. Em Cabul, no Afeganistão, o grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque com um homem-bomba que deixou 57 mortos e quase 120 feridos. E agora sim, vamos à reportagem em Cabul, no Afeganistão. Esse atentado, onde o Estado Islâmico assumiu a autoria e deixou 57 mortos e quase 120 feridos. O atentado foi em um cartório eleitoral de um bairro de minoria xiita. Um terrorista se infiltrou numa fila com dezenas de pessoas e explodiu. As vítimas eram, na maioria, mulheres com crianças. Elas aguardavam para fazer o registro de votação nas eleições parlamentares marcadas para o mês de outubro. Desde o início do registro dos eleitores há uma semana, o governo afegão anunciou uma série de medidas de segurança para tentar impedir grandes ataques como este. 32 turistas chineses morreram e 2 ficaram gravemente feridos num acidente de ônibus na Coreia do Norte. O coletivo foi encontrado capotado numa rodovia da cidade de Hangai. Ainda não se sabe o motivo. Na Armênia, o primeiro-ministro Sergei Sarkisyan renunciou ao cargo depois de 11 dias de intensos protestos no país. Só nesse domingo, mais de 160 mil pessoas se reuniram na capital Erevan em um dos maiores atos da história da cidade. Houve confronto com a polícia. Os manifestantes acusavam o Sarkisyan de transformar o país de república presidencial para parlamentar, apenas para conseguir se perpetuar no poder. Na Nicarágua, mais manifestações com confrontos com a polícia, além de saques a comércios. Pelo menos 20 pessoas foram mortas nos 4 dias de protestos. O presidente Daniel Ortega revogou nesta segunda a reforma da Previdência, atendendo às reivindicações. No Paraguai, o candidato governista Mário Abdo Benítez foi eleito presidente com 46% dos votos. Uma disputa acirrada. O maior opositor dele, Efraim Alegre, da Aliança Centro-Esquerda, recebeu 42%. Conhecido como Marito, o ex-senador prometeu um governo de união e isenção de taxas para continuar atraindo investimentos ao país. E olha, um casamento foi alvo de um bombardeio na província de Rajá, no Iêmen. Mais de 30 pessoas morreram e 55 ficaram feridas. Entre as vítimas estavam várias crianças. O local da cerimônia e os arredores ficaram completamente destruídos. O ataque foi comandado pela coalizão que é liderada pela Arábia Saudita e luta ali contra rebeldes Houthis na região há 3 anos. No Reino Unido, a notícia tão esperada: nasceu o 3º filho do príncipe William com a duquesa de Cambridge, Kate Middleton.
O anúncio do Palácio de Kensington, ainda na madrugada, de que Kate Middleton havia entrado em trabalho de parto, levou uma multidão ao Hospital St. Mary's, o mesmo onde nasceram George e Charlotte. Sinto feliz de participar desse momento histórico, vai ficar para a vida toda, né? Tanta ansiedade só acabou no fim da manhã, às 11h01. Nasceu o mais novo herdeiro do trono. O anúncio oficial foi feito por Tony Appleton nas escadas do hospital. Eu trabalhei nesse discurso por 4 dias. Eu tinha que fazer isso certo para enfrentar o mundo e não ser amaldiçoado. No fim do dia, foi a vez da Duquesa de Cambridge descer as mesmas escadas para apresentar o bebê ao mundo, um menino. O 6º bisneto da Rainha Elizabeth II nasceu bem, com quase 4 quilos. O novo integrante da família real não teve o nome divulgado. A curiosidade já movimentou as casas de apostas. Nomes como James, Arthur e Albert aparecem entre os prediletos. Essa é a primeira vez na monarquia britânica que um príncipe fica atrás de uma mulher na linha de sucessão ao trono. Seguindo as tradições, o 3º filho do príncipe William ficaria à frente da irmã Charlotte. Mas essa regra foi mudada em 2013 pela Rainha Elizabeth II, eliminando a preferência pela sucessão masculina. O mais novo herdeiro real será o 5º na linha de sucessão, atrás dos príncipes Charles, William, George e da princesa Charlotte. Érica Abreu de Londres para o Leitura Dinâmica. A voz do Green Day tomou a frente no clipe da música Love is for Losers. Mas aqui Billie Joe Armstrong comanda um novo projeto chamado de Long Shot. Escute só. O single faz parte de um dos 3 EPs lançados pelo grupo. Nesta terça-feira eles começam um giro pelos Estados Unidos com mais de 10 apresentações. Tem tudo para ser um sucesso. Por falar em projeto paralelo, Darren Malakian, o guitarrista do System of a Down, também entrou nessa. O músico divulgou o clipe de Lives, música de sua banda chamada Scars on Broadway. Lives fará parte do álbum previsto para 20 de julho. E tem uma pegada beneficente aí, hein? Metade do lucro da música será direcionada para uma instituição que presta assistência a vilarejos armênios em região de conflito. Seguindo a carreira solo, o americano Charlie Puth mostrou aos fãs o clipe de Done For Me, em parceria com a cantora Kehlani. No vídeo, em estilo meio anos 80, tem de tudo, hein? Sensualidade, amor e traição. A música estará em Voice Notes, disco que deve ser lançado em 11 de maio. Os caras do Franz Ferdinand decidiram animar os fãs com o clipe de Glimpse of Love. Num clima retrô, o grupo mostra estar se divertindo horrores. O álbum Always Ascending mostrou uma nova vertente da banda que deixou um pouco de lado o som das guitarras, uma pegada bem mais eletrônica. E o vocalista do Pearl Jam, Eddie Vedder, fez uma surpresa, gente, para aqueles que estavam ali num restaurante de Nova York. Olha que legal. O músico chegou ali, de repente, de surpresa, e aí se juntou aos integrantes da banda de blues que tocava por lá. Um dos membros era amigo dele. Vedder aproveitou então esse clima descontraído aí para tocar e cantar All Along the Watchtower, que é um clássico do Bob Dylan. Bom,
Bom, e a gente já mostrou aqui no Leitura Dinâmica o novo clipe da Ariana Grande, da música No Tears Left to Cry, que está fazendo o maior sucesso. Agora, ela divulgou imagens dos bastidores da gravação desse vídeo. E essa é só a primeira parte do making of, que ainda vai ser divulgado completinho. Roda aí. A mudança de ângulos com certeza é a parte mais marcante do projeto visual. Num jogo de câmeras, Ariana aparece brincando com a gravidade, ora está nas laterais, depois no teto. Agora, como foi produzido tudo isso? Nesse cenário giratório em formato de cone? O fundo azul, o famoso chroma key, foi essencial para o clima futurístico. O que esperar dessa escada içada, também capaz de girar? O resultado foi esse aqui, ó. Essa é boa para quem curte rock, hein, gente? As bandas de metal Deep Purple e Judas Priest anunciaram que sairão juntinhas em uma turnê super especial. A sequência de shows começa no dia 21 de agosto e aí vai passar por Estados Unidos e Canadá. Até então, são 25 datas aí confirmadas já pela América do Norte. Só que existe uma grande expectativa dessas apresentações passarem também pela América Latina e Europa. O Deep Purple está focado mais no último álbum, que é o Infinity, que foi lançado no ano passado, e o Judas Priest toca os sucessos, né, e as novas também do disco Firepower, recente aí. Os brasileiros já estão na torcida. Bom, e um vídeo postado por Anthony Hopkins acabou viralizando na internet em poucas horas. O motivo? Dá uma olhada. Isso é o que acontece quando você só trabalha e não se diverte. A frase que acompanha a postagem no Twitter é provavelmente a chave para entender toda essa loucura. Ou melhor dizendo, esse excesso de alegria ao som de salsa. Domingo foi aniversário de Jack Nicholson, amigo de Hopkins. Jack Nicholson lembra o Iluminado. E como esquecer dessa cena aqui? O momento em que a mulher de Jack Torrance descobre, horrorizada, do que se tratava o livro que ele estaria escrevendo. Só trabalho sem diversão faz de Jack um garoto aborrecido. How do you like it? Segundo o site da CNN em espanhol, tudo não passou, portanto, de uma grande homenagem a um velho amigo. O vídeo fez tanto sucesso na internet que o DJ Steve Aoki aproveitou aí as imagens e criou uma versão, digamos, ainda mais dançante. A série Westworld chega à segunda temporada com novidades. No primeiro episódio, que foi exibido nesse domingo, os famosos anfitriões Drone foram apresentados. Inspirados nos modelos da primeira temporada, eles representam agora uma versão mais sofisticada e avançada. Esse vídeo de bastidor explica como eles foram feitos. Olha só. When you take away something's eyes, when you take away its ears, when you take a human form and you get rid of the inessential, you create something that feels like us enough that you begin to attribute agency. You're looking for the soul in this thing and it's not there. O visual foi todo criado à mão para chegar o mais próximo do que seria a realidade. Haja trabalho para os maquiadores, não? Depois de ficar mundialmente conhecido por interpretar o serial killer Dexter, o ator Michael C. Hall embarca novamente no universo das séries com a produção Safe. Aqui ele é Tom, um cirurgião renomado que cuida da família depois da morte da esposa. Tudo parece tranquilo até que uma das filhas some misteriosamente. Tom embarca, então, numa investigação e descobre muito mais do que desejava. Nem todos ao seu redor eram o que pareciam ser. Os 8 episódios chegam via streaming no dia 10 de maio na Netflix. Depois de 5 indicações ao Oscar, a atriz Amy Adams vai voltar às séries de TV.
No suspense Sharp Objects, ela vive uma jornalista que tem que voltar para a cidade natal para cobrir um terrível assassinato. Além do estresse mental, ela vai lidar com a mãe hipocondríaca e a meia-irmã. O primeiro episódio será exibido em junho. Vamos agora para o primeiro trailer da produção dinamarquesa The Rain. Nesse drama pós-apocalíptico, 2 irmãos se juntam a um grupo de sobreviventes depois de um vírus simplesmente aniquilar quase toda a Escandinávia. Muita aventura. A estreia é via streaming no dia 4 de maio. Bom, gente, mudando de assunto, os vereadores de Bariri, no interior paulista, aprovaram por unanimidade o afastamento imediato do prefeito interino Paulo Henrique Barros de Araújo. O político foi preso domingo sob acusação de ter estuprado uma menina de 8 anos de idade. Em nota, o PSDB informou que ele foi expulso sumariamente do partido. Paulo Henrique era presidente da Câmara Municipal de Bariri, mas administrava a cidade porque o prefeito e o vice tiveram os registros cassados com base na lei da ficha limpa. Detido em flagrante, ele teve a prisão preventiva decretada e foi levado para a penitenciária de Iaras. O atual presidente da Câmara, Wagner Ferreira, do PSD, será então o novo prefeito interino. A medida provisória que alterava pontos importantes da reforma trabalhista perdeu a validade nesta segunda-feira. O texto não foi votado no Congresso Nacional, por isso voltam a valer nesta terça as regras que constam do projeto de lei aprovado em julho do ano passado. Uma das alterações gera dúvidas em relação à abrangência da reforma. A MP previa que as mudanças valeriam para todos os trabalhadores com carteira assinada. Agora, sem a medida, não fica claro se contratos assinados anteriormente se enquadram às novas regras. Grávidas que estavam proibidas de fazer trabalhos insalubres agora ficarão afastadas apenas de atividades com insalubridade de grau máximo. Também foi retomada uma multa de 50% da remuneração para contratos intermitentes, caso uma das partes descumpra o combinado. E as negociações de jornadas de 12 por 36 horas podem voltar a ser feitas individualmente. Antes, elas estavam restritas a profissionais de saúde e deveriam acontecer de forma coletiva para as demais profissões. A paralisia do Congresso em relação à medida provisória irritou bastante a oposição. Para o senador Paulo Paim, do jeito que está, a reforma aumenta a insegurança jurídica entre patrão e empregados. Ele quer, na verdade, a reforma como ele apresentou, né, como aprovou na Câmara. O que ele quer é isso. Ele quer manter aquela redação que tem ali verdadeiros absurdos. Com o fim da validade da medida provisória, o governo ainda estuda como tratar questões mais polêmicas relacionadas à reforma trabalhista. Nós teremos uma discussão na Secretaria de Trabalho e também junto ao próprio ministro Eliseu Padilha, de que maneira a gente vai poder regulamentar tudo isso através de decreto. Nada ainda está definido. Bom, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decide nesta terça-feira o futuro do ex-governador Eduardo Azeredo, do PSDB. Condenado a mais de 20 anos de prisão no chamado Mensalão Tucano, Azeredo pode ir para a cadeia caso os desembargadores rejeitem os chamados embargos infringentes. Se a sentença não for mantida, a condenação pode prescrever já em setembro, quando o político completa 70 anos de idade. E o ex-presidente Lula afirmou em carta que o PT deve ficar à vontade agora para definir o candidato do partido à presidência nas eleições de outubro desse ano. O texto foi lido pela presidente da legenda, a senadora Gleisi Hoffmann, durante uma reunião do Diretório Nacional do PT em Curitiba, no Paraná. Ficassem totalmente à vontade para tomar qualquer decisão, porque 2018 é muito importante para o PT, para a esquerda, para a democracia. No texto, o petista comemora o resultado da última pesquisa Datafolha, que o coloca na liderança da corrida ao Planalto com até 31% das intenções de voto. Transmito um abraço carinhoso a todos e a todas. Estou com muitas saudades e vontade de abraçar cada um pessoalmente.
Fiquei feliz com a pesquisa. A Justiça Federal em Curitiba negou nesta segunda-feira todos os 23 pedidos de visita a Lula. Entre as solicitações indeferidas estão as de Dilma Rousseff, Gleisi Hoffmann e Ciro Gomes. Bom, gente, começou nesta segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Nessa primeira fase serão imunizadas pessoas com mais de 60 anos, profissionais da saúde e indígenas. Aí, a partir do dia 2 de maio, serão incluídas crianças com idades entre 6 meses e 5 anos. As gestantes e mulheres em período de quarentena após o parto também. Os portadores de doenças crônicas e professores ficam para a terceira etapa. A meta do governo é imunizar 54 milhões de pessoas em todo o país até o dia 1º de junho. Uma mulher reagiu a um assalto em Juazeiro do Norte, no Ceará. A vítima caminha sozinha durante a noite quando 2 assaltantes se aproximam numa moto. Um deles tenta pegar a mochila dela, mas a jovem resiste ao perceber que o ladrão não está armado. Ela entra em luta corporal com ele. A dupla tenta fugir e o garupa cai. A mulher corre até eles, mas os 2 vão embora. Na China, 17 pessoas morreram com o naufrágio de 2 barcos de remo no rio Tahoajiang, que fica em Guangxi. Os moradores estavam treinando para um tradicional festival de corridas de barcos enfeitados de dragão. As embarcações viraram num ponto de encontro de 2 rios. Outras 40 pessoas caíram na água, mas sobreviveram. A maioria não usava colete salva-vidas. Um búfalo invadiu uma joalheria na província de Tay Nguyen, no Vietnã. Minutos antes, um cliente percebe o animal se aproximando e tenta fechar o portão. Em vão. O búfalo invade o local, escorrega e cai. Um homem foge com um bebê que estava no carrinho. O búfalo ataca os gabinetes e depois de um tempo vai embora. Uma câmera em outro ângulo ainda registrou o animal perseguindo uma mulher na rua. Ela conseguiu escapar por pouco. E uma outra imagem interessante, olha aqui, ó. A vitrine da loja de um shopping no Recife é inundada pela água que acabou vazando de uma tubulação. O forro se rompe, formando ali uma espécie de aquário. E a força é tão grande que a água começa a sair pelas bordas dos vidros que por pouco não quebraram, viu? A direção do shopping informou que o problema já foi resolvido. Bom, e as meninas da seleção feminina de futebol do Brasil conquistaram a Copa América. Em 8 edições do torneio, é a 7ª vez que o país levanta o caneco. E um detalhe aí, a equipe entrou em campo contra a Colômbia com o título assegurado, porque a Argentina foi goleada pelo Chile por 4-0. Mesmo assim, as brasileiras venceram as colombianas por 3-0, então vaga garantida aí na Olimpíada de Tóquio. Vamos falar agora um pouquinho de vôlei. O fim de semana foi cheio de decisões, teve equipe comemorando o acesso à Superliga Masculina. No feminino, o Dentil Praia Clube quebrou uma série de títulos do Sesc Rio e levou a competição. E olha, também não faltou emoção não, viu? 3 craques do nosso vôlei se despediram das quadras. O Dentil Praia Clube é campeão da Superliga de Vôlei! Marcelo Duó se referia ao fim do jogo e ao título da equipe mineira, mas especialmente um trecho da narração serve também para 3 gigantes do voleibol brasileiro. Acabou! Acabou! A bicampeã olímpica Fabizinho e os campeões em Atenas 2004, Dante e André Nascimento. Tenho muito que agradecer mesmo a todos que participaram da minha carreira, os momentos bons, momentos ruins. André Nascimento ajudou o Itapetininga a entrar na elite do voleibol no Brasil. Na próxima temporada, a equipe disputa a Superliga A, mesma competição que Dante defendeu pelo Taubaté. E depois de 23 anos de carreira, 4 participações em Olimpíadas, 1 ouro e 2 pratas, o também multicampeão pela seleção brasileira se despediu. Me lembro saindo de Tumbiara para poder ir para Goiânia. Parece que foi ontem isso aí. É inacreditável como o tempo passa rápido. A genial, insubstituível Fabizinha também disse adeus. Escrever uma história tão bacana,
Assim, é um sentimento de dever cumprido. Eu pude ajudar não só dentro, mas fora das quadras. Por falar em ajuda, essa é a ideia de Dante. Na verdade, é o sonho dele, ensinar voleibol para crianças carentes. Em breve, o campeão olímpico disse que vai conseguir realizar esse projeto social. André Nascimento continua no vôlei Itapetininga, agora como diretor técnico. E Fabizinha, depois das férias, vai virar comentarista. Portanto, sobre o que você narrou... Acabou! Acabou! Isso dentro de quadro. Afinal desses 3 nomes, a gente sempre pode esperar uma boa surpresa. Então o voleibol me deu uma oportunidade, né, na vida, de me tornar uma pessoa melhor. Então, acho que o sentimento é esse, é gratidão. Legal. E olha, o tenista Rafael Nadal conquistou mais um título no Masters 1000 de Monte Carlo, 11º da carreira só. Tá tranquilo, né? Maior tenista da história no saibro, ele venceu o japonês Nishikori por 2-0 na decisão. As parciais foram de 6-3 e 6-2. De 2005 para cá, gente, o Nadal só não ganhou em Monte Carlo nos anos de 2014 e 2015. O espanhol é o atual número 1 do mundo no ranking da ATP, é muito fera. Yankee, o musical, está de volta ao Rio de Janeiro, agora para uma segunda temporada. O enredo traz o romance entre 2 homens. É uma história de descobertas em tempos de guerra. Hugo Bonemer e Conrado Welch vivem em Stu e Mitch, 2 soldados americanos que se apaixonam durante a Segunda Guerra Mundial. Terão que entender, isso é real, isso é real. É uma história que tem romance entre esses 2 soldados, mas é sobretudo uma história de uma pessoa que está se descobrindo, se aceitando e criando coragem para existir nesse mundo com tanta gente, né? O musical, escrito pelos irmãos David e Joseph Selnick, tem inspiração nos filmes e espetáculos dos anos 40. O amor entre 2 homens é o grande diferencial. A ideia veio de um livro sobre a descoberta de casais de soldados que realmente se formaram após a guerra. Ah, garoto, você não percebe o quão sortudo você é? Por quê? Eu gosto de você. Quando estreou em 2010 no circuito Off-Broadway, Yankee foi um sucesso de público e crítica. Recebeu diversas indicações para prêmios, mas também encontrou resistência de produtores. Broadway está mudando agora, porque tem musicais como Fun Home e a América se muda agora. Então, eu não sei se a América é tão homofóbico. Então, eu poderia imaginar Yankee na Broadway agora. O espetáculo mostra o amor como algo natural. E mesmo com um relacionamento homoafetivo permeando a história, evita que este seja o foco do musical. Eu acho muito importante a gente ter cada vez mais peças que não falam sobre o tema e falam sobre uma pessoa que está passando por qualquer coisa na vida, né? Como novela, que tem o beijo gay, tem o beijo lésbico, né? Tipo, não tem um tema que fala sobre um casal que está vivendo sua vida. Yankee fica em cartaz até o dia 2 de maio no Teatro dos 4, no Shopping da Gávea. As apresentações acontecem às terças e quartas-feiras. E uma das mais importantes documentaristas americanas foi a homenageada desse ano no principal festival de documentários da América Latina, o É Tudo Verdade. Pamela Yates aproveitou a passagem por São Paulo para conversar com a equipe do Leitura Dinâmica. A americana é autora de 3 filmes que ajudaram a mudar o destino da Guatemala, em especial da população maia. Ela documentou o genocídio ocorrido na década de 80. Segundo as Nações Unidas, mais de 200.000 pessoas foram mortas. O
primeiro longa, Quando as Montanhas Tremem, de 1983, deu projeção mundial à militante Rigoberta Menchú. Ela foi a primeira mulher indígena a receber o Prêmio Nobel da Paz. Me chamo Rigoberta Menchú, indígena quiché del pueblo de Guatemala. Em 2011, Pamela lançou o Grãozinho de Areia. Em 2017, 500 anos, em que registra o julgamento de Efraim Rijsmond por um tribunal internacional. O ditador, condenado a 50 anos de prisão, morreu no último dia 1º de abril, aos 92 anos. Diretamente à prisão. A trilogia levou cerca de 35 anos para ser concluída. Por meio dos documentários, Pamela ajudou a população indígena da Guatemala a enxergar e lutar por direitos. E com isso, fazer justiça. It's not just a story about Guatemala, although it very much takes place there. But it's also about greed, it's about courage, it's about human rights defenders. A documentarista trabalha com temas relacionados a crimes de guerra, racismo e genocídio. Como ativista dos direitos humanos, falou sobre a questão no Brasil. I'm shocked about the number of human rights defenders that have been killed in Brazil. I mean, just 30 days ago, Marielle Franco was killed. That not only had reverberations in Brazil, but all over the world. But when I walk around the streets of Rio, I see that she is everywhere. And I think that people are going to take the strength from Marielle Franco and they're going to take it out. They're going to find justice in her case, but they're also going to use it to build on the legacy that she left in terms of democracy, the anti-corruption, and the LGBT rights. A gente faz um intervalo rápido, eu volto já com mais notícias internacionais. Na Flórida, por exemplo, um tornado causou destruição. A gente volta já com essa imagem aí. Leitura de volta com mais notícias internacionais. Moradores da Flórida flagraram, olha só, um tornado que causou vários transtornos. A gente vê aí nas imagens, elas são impressionantes. O vento forte atingiu uma rede elétrica e destruiu ali completamente pelo menos uma casa. Apesar desse susto, não houve registro de feridos. Em Bruxelas, a justiça condenou a 20 anos de prisão o terrorista Salah Abdeslam por atirar contra agentes durante uma operação antiterror na capital belga. Abdeslam também é um dos responsáveis pelos ataques que deixaram 130 mortos em 2015 na França. A segurança foi reforçadíssima para o final do julgamento. Na corte, apenas os promotores, advogados dos policiais e o de Abdeslam, que não compareceu para ouvir o veredito. A acusação foi de tentativa de homicídio contra forças de segurança do país. Em março de 2016, Abdeslam e outros 2 extremistas reagiram a tiros a uma operação policial antiterrorista que acontecia no apartamento onde estavam na periferia da capital belga. Sofiane Yari, o outro terrorista que participou da ação e foi preso na época, também foi julgado hoje. A leitura da sentença durou 2 horas e tinha 88 páginas. Os 2 jihadistas pegaram uma pena de 20 anos e ainda terão que pagar uma fiança de 12 mil euros cada um, cerca de 50 mil reais. Para a representante dos policiais, o resultado foi satisfatório. Atirar contra policiais em serviço é muito sério, e esse crime cometido pelo Estado Islâmico é um ataque à nossa sociedade democrática e todos os seus valores. O advogado de defesa de Abdeslam saiu calado, sem dar entrevistas. Abdeslam está em uma prisão de segurança máxima aqui no interior da França, onde ainda não foi julgado pelos ataques terroristas de 2015. Ele é o único sobrevivente dos radicais envolvidos na noite de terror de 13 de novembro daquele ano. Tudo começou durante uma partida de futebol amistosa entre a seleção francesa e a alemã no Stade de France. Depois, uma sucessão de atentados aconteceram em vários restaurantes. E terminaram na casa de shows Bataclan. Naquela noite, pelo menos 130 pessoas foram assassinadas pelos terroristas.
De Rambouillet, na França, Luciano Júnior para o Leitura Dinâmica. O presidente francês Emmanuel Macron está nos Estados Unidos para uma visita oficial de 3 dias. Ao lado do presidente americano Donald Trump, Macron plantou ali uma árvore de carvalho do norte da França, no Jardim da Casa Branca. É um símbolo da proximidade entre os dois países. Os líderes de Estado seguiram para um jantar, depois também na Casa Branca. E para essa terça-feira está previsto um discurso do Macron em inglês no Congresso americano. A Península Coreana se prepara para um encontro histórico entre os líderes do Sul e Norte na próxima sexta-feira. Correspondente na Ásia, Marcelo Espíndola, tem os detalhes. Há poucos dias da cúpula entre as Coreias, prevista para a próxima sexta-feira, a política da boa vizinhança já começou. A Coreia do Sul mandou desligar dezenas de alto-falantes na fronteira da península que fazem propaganda contra o governo de Kim Jong-un. As transmissões na fronteira têm o objetivo de fazer os soldados norte-coreanos duvidarem do que é dito pelos líderes. A divulgação já havia sido desligada outras vezes, mas em 2016 foi reativada em resposta ao teste feito pelo norte com bomba de hidrogênio. Mas agora a medida vem para aliviar a tensão militar no local e preparar um bom clima para a cúpula entre os presidentes Kim Jong-un e Moon Jae-in. A iniciativa vem depois que o jovem ditador norte-coreano anunciou o congelamento dos testes nucleares. Apesar de todo o esforço para manter um clima pacífico, ainda nesta segunda-feira, policiais sul-coreanos entraram em confronto com manifestantes que bloquearam uma estrada de acesso à base que abriga o sistema antimísseis dos Estados Unidos, no condado central de Seonjo. Os moradores acreditam que o aparato militar coloca em risco a vida das pessoas na região. A próxima cúpula entre as Coreias é a primeira entre os países em 11 anos e é recebida com grande expectativa de que se inicie um processo de paz na península. Em junho, Kim Jong-un também deve se encontrar com o presidente americano Donald Trump. Marcelo Espíndola, de Hong Kong, para o Leitura Dinâmica. E olha, Cannes, na França, não tem só festival de cinema não, viu? Olha só, tem corrida de aviões e a gente vai embarcar nessa depois do intervalo. Tô te esperando aqui. E olha, mundialmente conhecida pelo Festival de Cinema, a cidade de Cannes, na França, recebeu a segunda etapa do RB Air Race. É uma corrida de aviões muito bacana e olha, depois de quase 2 anos da última vitória, o australiano Matt Hall alcançou o lugar mais alto do pódio. O alemão Matthias Dolderer ficou em segundo lugar e o americano Michael Goulian, líder do ranking geral, completou o pódio. A próxima corrida acontece agora em Chiba, no Japão, entre os dias 26 e 27 de maio. É com essas imagens, então, que eu me despeço. Boa semana para você, amanhã tem mais.